nós nos deixamos influenciar por uma visão de mundo que nos apresenta um Deus impassível, um Deus distante, um Deus ausente. Mas não é esse o Deus que a Bíblia nos apresenta. O nosso Deus não é o Deus da filosofia. Aliás, um dos grandes pais da fé, Tertuliano, uma vez numa argumentação ele disse: o que o templo tem a ver com a academia? O que Jerusalém tem a ver com Atenas? Não permita que a filosofia, representada por Atenas e a academia, Platão, Sócrates, influencie, controle a sua forma de se relacionar com Deus. Deus não é uma energia, Deus é Pai. E por isso nós nos dirigimos a Ele, como temos visto, Pai nosso, que estás no céu. E como Ele é Pai, Ele tem sentimentos. O Deus da Bíblia tem sentimentos. Isso parece estranho para nós. Mas nós, seres humanos, temos sentimentos porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Pai Criador. Ele nos fez seres primatas, vamos dizer assim, e sobre nós soprou o seu Espírito, para que nós nos parecêssemos um pouco com Ele. E é por isso que a gratidão é tão importante. Porque qualquer pessoa aqui, eu tenho certeza disso, que você, assim como eu, não gosta de ingratidão. Sente quando faz algo por alguém e aquela pessoa não reconhece, não agradece. Eu tenho certeza disso. Porque isso está na nossa natureza. Nós não conseguimos ficar indiferentes a respostas dos outros para nós. Como é que eu posso afirmar tão categoricamente como estou fazendo que Deus sente quando somos ingratos? Porque Jesus disse que se quiséssemos olhar para Deus, bastava olharmos para Ele. E por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E hoje eu não fiz nenhuma transparência. Até porque eu pretendo que seja rápido. Com a ajuda de Deus conseguirei. Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19, nós temos uma passagem da vida de Jesus que demonstra como ele se sentiu em relação à ingratidão e que nos mostra como Deus se sente em relação à nossa ingratidão, à sua ingratidão. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Não é isso que fazemos quase todos os dias, principalmente em momentos difíceis, momentos de angústia, de ansiedade? Pai, mestre, Senhor, tem piedade de nós. E é correto fazer isso? É exatamente isso que devemos fazer. Ao vê-los, disse Jesus: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados. Há aqui uma questão teológica.
vão mostrar-se ao sacerdote, porque a lei de Moisés dizia que quem tivesse alguma doença de pele, assim que estivesse curado, tinha que se apresentar diante do sacerdote, que iria inspecioná-lo para confirmar que aquela pessoa já estava curada da doença de pele, não apenas lepra, qualquer doença de pele. E então a pessoa estaria liberada para voltar ao convívio das outras pessoas. O ato de ir se mostrar ao sacerdote demonstrava a fé de que, ao lá chegar, aquelas pessoas estariam curadas. Então, os 10 leprosos tiveram fé. Essa história aqui não fala da falta de fé. A história mudou um pouco, mas está funcionando. A história não fala da falta de fé. Ela está falando do quê? Vamos prosseguir. Vamos perseverar. Apesar da tecnologia. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele voltou louvando, ele voltou agradecendo a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus lhe perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, porque ele era samaritano. Interessante que na desgraça as pessoas conseguem deixar de lado as suas diferenças, né? Ali havia um grupo de leprosos e alguns eram samaritanos, outros eram judeus, e na desgraça eles conseguiram caminhar juntos. Deixaram as suas diferenças de lado. E dos 10 apenas um voltou. Nós não sabemos se todos os outros eram judeus ou não. O fato é que somente um voltou. E este que voltou era estrangeiro. Era de um povo inimigo de Israel. Então, versículo 19, lhe disse Jesus: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Ele não disse a sua fé o curou. Quando você é abençoado por Deus, ouso eu dizer isso baseado no texto, quando você é abençoado por Deus, tem um ato de fé, de se deslocar até o sacerdote, qualquer que seja o passo de fé que você dá, que leva então o poder de Deus a agir na sua vida e você ser curado, ser abençoado de alguma forma ou de outra, é fruto da fé. Fruto do amor de Deus, exercendo esse poder na sua vida mediante a sua fé. Mas há algo mais além disso. E esse algo mais é o retorno em gratidão, em reconhecimento. E Jesus, ele não gostou que os outros 9 não tivessem voltado. Ele não foi indiferente, nitidamente, ele não foi indiferente. Ué, não eram 10? Cadê os outros 9? Ele não gostou. E como, ao olhar para Jesus, nós vemos Deus, eu posso lhes afirmar que quando nós, num ato de fé, somos abençoados por Deus,
e não retornamos para agradecer, para reconhecer, para nos prostrar aos pés do Senhor em gratidão, isso entristece o Senhor. Eu posso afirmar isso para vocês. Por isso é que é tão importante nós nos aproximarmos do Senhor não apenas com as nossas súplicas, mas também com as nossas ações de graças. Aliás, não é isso que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4? Não andeis ansiosos de coisa nenhuma, mas a tudo fazei conhecidos diante do Senhor com orações, súplicas e com ações de graças. Mas a gente só pede, e tem tanta coisa que a gente precisa, que aquilo que a gente recebe, a gente nem se dá conta, porque continua pedindo. Parece filho mimado. Qual é o pai que gosta de filho mimado? Que só pede. E infelizmente nós às vezes agimos assim. Eu quero deixar claro que aqueles homens foram curados porque tiveram fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele deixa isso claríssimo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, a confiança de que Deus fará, é fundamental. Não estou dizendo que não é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o autor aos Hebreus ainda diz, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, nós o buscamos porque cremos que ele existe e que ele vai nos recompensar. Mas esse é só o primeiro passo. E somos abençoados quando fazemos isso. Os 10 leprosos foram. Eles foram abençoados. Eles creram. Eles se aproximaram de Jesus, clamando, Jesus mandou eles irem, eles foram. E foram abençoados. Mas somente um ouviu de Jesus: a sua fé te salvou. Meus irmãos, eu ouso dizer que o inferno estará cheio de gente abençoada. Isso não é heresia. Muita gente tem sido muito abençoado e nunca reconhece. E nunca agradece, nunca louva ao Senhor por isso. E isso é uma chamada de atenção para nós. A nossa atitude de gratidão tem que ser constante, mesmo durante as lutas. E aí é que nós chegamos a 1 Samuel, capítulo 7. Eu vou sintetizar para vocês aqui, resumir. Os israelitas, o contexto de 1 Samuel, capítulo 7, os israelitas estavam há 20 anos servindo como escravos dos filisteus. Os israelitas foram para a batalha, estavam afastados de Deus e levaram a arca com eles como se a arca fosse um talismã. Deus não permitirá que sejamos derrotados com a presença da arca dele, mas foram derrotados e a arca ainda foi levada como troféu de guerra. E como troféu de guerra que era, foi colocada no templo do deus deles, Dagon, e a estátua do deus caía e ficava prostrada diante da arca a cada manhã. O pessoal se cansou daquilo e se livrou da arca. Outras coisitas mais Deus fez para humilhar aqueles que levaram a sua arca. Deixa isso para outro dia. O fato é que devolveram a arca. Leva esse negócio daqui. Isso aqui é amaldiçoado. Realmente, as coisas de Deus, para quem não as entende, são maldição mesmo. A arca voltou. 20 anos se passaram e a arca estava lá quieta num canto dela. E então, Samuel, que era uma criança quando esses acontecimentos ocorreram, 20 anos depois, já era um rapaz, um jovem, e Samuel, então, ouve o clamor do povo,
E mais importante do que Samuel ouvir, Deus ouviu. Deus ouviu o clamor do povo e disse para Samuel, para ele concentrar o povo numa determinada cidade, que era um lugar de adoração a Deus. Concentre o povo naquele lugar. Samuel disse para o povo concentrado que eles deveriam se purificar, que eles deveriam abandonar os ídolos. Vejam, durante 20 anos aquele povo esteve servindo como escravos de um opressor, clamando a Deus e ao mesmo tempo mantendo ídolos. Cuidado, você pode estar clamando a Deus e ao mesmo tempo estar com algum ídolo na tua vida. Eu sei que parece contraditório, mas acontece, aconteceu com eles. Pode acontecer conosco. E ali naquele momento de busca sincera por Deus, honesta, Deus falou a Samuel, Samuel falou ao povo, e o povo obedeceu. Se livraram dos ídolos, se purificaram na presença do Senhor. E o clamor deles subiu de uma tal maneira que os filisteus ficaram sabendo. Esses malucos se reuniram, se juntaram. Não pode? Ajuntamento público? Não, isso é contra a lei. Manda a PF lá. E os filisteus, então, se levantaram como um exército e foram lá para disciplinar os seus escravos. O povo ficou aterrorizado. E agora? Estava ruim, vai ficar pior. Né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, é o que parece. Mas nem sempre é assim. Deus estava agindo ali naquele momento. Nada do que estava acontecendo era por acaso. Os filisteus foram atraídos para uma armadilha. Eles achavam que estavam indo combater um grupo de escravos rebelados depois de 20 anos de submissão. Mas não, eles foram combater o Senhor dos Exércitos. Eles não foram combater escravos, eles foram combater Deus. E Deus falou. Trovões aconteceram e os filisteus ficaram aterrorizados e fugiram. A vitória não foi de Israel. A vitória foi para Israel. Eles não obtiveram uma grande vitória militar sobre os filisteus. Os filisteus fugiram sem combater. E aí, o povo se virou para Samuel e disse: Samuel, continua intercedendo por nós aí, que a gente vai agora se aproveitar da situação. E saíram correndo atrás dos filisteus em fuga e só matando. O Velho Testamento tem dessas coisas, tá, gente? Lamento se o seu estômago é fraco, mas... E foram só derrubando. Samuel viu que o povo estava se esquecendo da parte mais importante. Mandou para tudo. Edificou uma pedra e disse: Ebenezer, que significa em hebraico pedra da ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fizeram ali um momento de reconhecimento de que aquela vitória não era deles. Certamente alguém deve ter dito: ô Samuel, ô maluco, a gente está ganhando aqui, vai parar tudo para fazer uma adoração a Deus. Mas quem é que está dando a vitória? Você acha que é você? Seu braço forte? Não, meu amigo. A vitória é dele, é ele quem está nos dando a vitória. Então, se a gente para adorá-lo, a gente não vai perder uma oportunidade, não. A gente está reconhecendo a oportunidade que já nos foi dada. E eu quero ler para vocês apenas os versículos 11
a 13 de 1 Samuel, capítulo 7. Os soldados de Israel perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita durante o juizado de Samuel. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Meus irmãos, há poucos minutos alguém me perguntou: como foi essa semana para você? E eu disse: muito difícil. Muito difícil. Pelos desafios, pelo momento que estamos vivendo, um somatório de coisas. Mas ficava na minha mente a sugestão do meu pastor. Vocês sabem que pastor também tem que ter pastor, né? Se o pastor ficar sem pastor, ele deixa de ser pastor rapidinho. E o meu pastor uma vez disse para mim: Leonardo, não olhe para os que não estão fazendo nada. Não olhe para aqueles que não estão reconhecendo o seu esforço. Olhe para os que estão reconhecendo. Olhe para os que estão respondendo aos seus esforços. E aí eu me lembrei daquilo, e Deus começou a trazer à minha memória pessoas que têm reconhecido tudo o que nós temos feito, todo o esforço que nós temos feito, né? Eu digo nós, porque eu não trabalho sozinho aqui, né? Tem muita gente trabalhando comigo. Mas poderia ter muito mais. E aí essa história do copo meio cheio ou meio vazio, a gente acaba olhando para o lado meio vazio do copo, né? Dos talentos não doados, dos dons não colocados a serviço, ao invés de olhar para aqueles que estão fazendo. Mas o desafio ainda estava lá. E aí, pela fé, não estou aqui para me... É um depoimento, é um testemunho pessoal. Pela fé, virei para a Alba. Alba, um dia de cada vez, o Senhor proverá. Sexta-feira, sábado, uma dessas pessoas que tem reconhecido o quanto tem sido abençoada, foi abençoada de novo. Temos orado por isso. Porque, gente, Deus poderia fazer aparecer recursos, né? Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele prefere usar a sua vida para sustentar essa casa. É a sua vida que Ele usa. Ele abençoa você, para que você transborde em reconhecimento à ação do Senhor sobre a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família espiritual. E uma dessas pessoas transbordou. Porque nós temos um ministério especial que a gente chama de um ministério jurídico, de orar pelas ações na justiça. São mais de 12. Só de inventários tem uns 8. E olha que a nossa igreja é pequena. Uma dessas ações prosperou. Louvado seja o Senhor. E praticamente já temos o necessário para os 13º, para férias, para as coisas que tem aí para essa semana que estava pesado. Louvado seja o Senhor. Então eu posso dizer para vocês que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos adorar o Senhor? Eu quero que você fique de pé novamente, mas eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor junto contigo
para que o Espírito do Senhor confirme no seu coração que Ele quer usar a sua vida como um vaso de bênçãos, que Ele quer transbordar a partir da sua vida. Mas Ele não vai obrigar você a fazer nada. Você é que precisa se disponibilizar nas mãos do Senhor para ser uma bênção. Pai amado, nos colocamos na Tua presença, Senhor, humildemente, nessa manhã, para reconhecer tudo que o Senhor tem feito por nós. As músicas, os cânticos, todos têm nos levado nesse sentido, têm nos mostrado esse caminho do reconhecimento das Tuas bênçãos, da Tua presença, do Teu amor por nós, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, nós escolhemos crer, nós escolhemos confiar, nós escolhemos nos colocar em Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, confirma no coração dos Teus filhos que a Tua vontade não é apenas nos abençoar, mas é nos abençoar de forma transbordante, para que possamos ser fonte de bênçãos para outras pessoas. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós aqui transborde de alegria, transborde de esperança, transborde de paz, e possamos, movidos pelo Teu Espírito, ter uma palavra de esperança, de ânimo, de paz, para todos aqueles que o Senhor colocar do nosso lado. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus.